Mais um programa Personalidades para você, feito com muito carinho. E hoje eu recebo aqui José Cardoso de Menezes, que trabalha lá no Sedan, né, na Sedan aqui de Buritis. E a gente vai conversar um pouco sobre meio ambiente, tirar dúvidas sobre as queimadas domésticas, sobre lei de crime ambiental. E ele vai falar para a gente o que, primeiro, né, se apresentar, dizer qual a função dele lá na Sedan e também falar sobre o que é a Sedan, qual a diferença aí Sedan e IBAMA, porque muita gente às vezes até confunde. Então, eu vou chamar de Cardoso, porque eu conheço ele ontem, né? Comecei ontem. Vou nem contar não, né, Cardoso? Porque senão vão começar a fazer as continhas agora e saber qual a nossa idade. Eu vou chamar de Cardoso porque ele é meu amigo de muitos anos, mas o nome dele é José Cardoso de Menezes. Fala um pouquinho pra gente da sua função lá na Sedan, o que é a Sedan pra gente. Então, Franci, é um prazer estar aqui nesse programa. Eu sei que é um programa que tem bastante audiência aí, que eu já tenho visto, né, algumas reportagens aí. Você está de parabéns, né? Obrigada, é meu amigo. Como você diz, a gente já conhece de alguns carnavais, graças a Deus, né? E é um prazer estar aqui. Eu que agradeço a sua disponibilidade e vim falar de um assunto tão sério pra gente, né? Tão importante também, né? Eu trabalho na Sedan. A Sedan, para quem ainda não sabe, né, tem muita gente que confunde a Sedan com o IBAMA. E, na verdade, a Sedan é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental. Né? E é uma secretaria que trabalha com questões ambientais a nível de Estado. E aqui, em Buritis, nós temos o escritório que é chamado de ERGA, ou seja, é Escritório de Gestão Regional, né, Ambiental. E lá na Sedan, a minha função é de agente de proteção ambiental, né? Muitas vezes a pessoa, quando vê uma pessoa que trabalha no órgão ambiental, já acha que é fiscal, né? E já vai multar, né? Já vai... Na verdade, a fiscalização é só uma das partes, né, do trabalho nosso. Entendi. Me diz uma coisa, a gente sabe, né, que existe aí uma lei de crimes ambientais, mas hoje a gente vai falar especificamente das queimadas domésticas, que, né, já está começando a época da seca, aí dá aquela vontade, né, de limpar o quintal, fazer queimar aquele lixinho ali, e a gente sabe que não pode. Aí as pessoas, mas nem as folhas das árvores, não sei o quê. Mas muitas vezes ela não queima só as folhas das árvores, vai ali lixo plástico também, que libera muito poluente no ar. Muitas substâncias tóxicas, né? Exatamente. Acontece muito disso. Qual é o impacto disso na saúde das pessoas? Porque a gente já sabe que as próprias queimadas que vêm da zona rural, que a gente acaba sentindo aqui na cidade, a gente já começa a sofrer aí com doenças respiratórias. E a queimada, que é aquela tão inofensiva queimada pequenininha lá no fundo do quintal, ela também traz danos à saúde, não só da casa, mas também dos vizinhos, não é isso? Com certeza, Franci. Você falou da questão da legislação aí. Hoje existem várias leis ambientais, tem as leis federais, estaduais e municipais, né? No caso nosso aqui, a gente trabalha com duas leis específicas, que é a 9.605 e a 6.514, né? E lá nos seus artigos, lá tem um artigo específico que fala sobre a questão das queimadas. Então as queimadas, elas são... Que é o artigo 54, estou sabendo. Tem um outro artigo também, dependendo do tipo de queimada. Tem as queimadas urbanas, tem queimadas da área rural, tipificada também, então né? eles têm os específicos deles. Tem, entendi. Exato. Então, a questão das queimadas, importante no que você está falando aí, é que quando nós queimamos, seja lá qualquer folha ou lixo, ela vai emitir a fumaça, né? E junto com a fumaça, com certeza, as substâncias tóxicas, né? E essas vão ser espalhando pelo ar, né? E aí, como... Não importa se é pequenininho, fogo pequenininho, não tem uma barreira, a fumaça vai né? longe, né? A fumaça não tem barreira, então... Por exemplo, agora nessa época que nós estamos nesse período de pandemia aí, ainda tem esse agravante, né, que a gente sabe que a Covid, ela ataca mais na área respiratória. E aí a questão das queimadas vai provocar mais essa questão dessas substâncias tóxicas, vai prejudicar mais a questão das pessoas na respiração.
principalmente quem já é predisposta, né? Quem já tem aí um bronquite asmático, alguma coisa. Exatamente. Pior ainda mais, né? Uhum. Se a gente que, né, a gente, quando eu falo assim, que não tem, as pessoas que não têm nenhum tipo de doença respiratória, as comorbidades e tal. Já sente, né, já fica com a garganta ardendo e tudo mais. Aquelas que tem já aquela bronquite asmática. As doenças respiratórias mesmo, aquelas pessoas que já passam por isso normalmente, né? Porque Exato. Chegou o inverno, já ataca uma rinite, alguma coisa ali. Então essas sofrem muito mais. Com certeza. E é por isso que a gente está agora fazendo um trabalho aqui, que além da SEDAM, aqui também nós temos a SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Onde vocês trabalham em conjunto? Nós estamos, inclusive, trabalhando no mesmo prédio, onde era o prédio da CEPLAC, né? Hoje é a SEMAS e a SEDAM que trabalham juntos lá, fazendo esse trabalho. Como a SEMAS é mais de questões ambientais do município, então existe uma categoria onde diferencia a parte federal, que é o IBAMA, né? A parte estadual, que é a SEDAM, e a parte municipal, que é a SEMAS, aqui em Buritis, né? Então, cada federação ela tem um grau de atendimento na questão ambiental. Entendi. Né? Mas não deixam de trabalhar em conjunto também, sim, né? Às vezes. Sempre a gente tenta fazer um trabalho que seja inerente a cada ente federativo, né? Sei. Me diz uma coisa, a gente sabe que é crime fazer queimadas, mesmo queimadas domésticas, em casa e tudo mais. Todo mundo sabe, mas tem muita denúncia de queimadas domésticas? As pessoas fazem esse tipo de denúncia? Como é que é? Fazem sim. Inclusive é o seguinte, existe além dessa denúncia que pode ser feita a SEDAM ou a SEMAS, né, que é mais responsável pela questão interna aqui municipal, tem ainda um aplicativo que é Guardiões da Amazônia. E esse aplicativo... Baixa gratuitamente? Gratuitamente, pode deixar... qualquer cidadão pode pegar, baixar no celular. Guardiões da Amazônia. Exatamente. E esse aplicativo é assim, você tem no celular, você tira a foto daquele lugar onde está o fogo ali, e automaticamente ele já dá a localidade com coordenadas e tudo. E depois é acionado os órgãos de fiscalização para fazer a atuação, né, que for necessária. Coisa boa. E aqui em Buritis já tem? Pode fazer? Pode baixar? Tem, com certeza, já tem. Que sim. bom. Então passa Guardiões da Amazônia, você procura lá no aplicativo, no Drive lá e já faz o... E ele é bem simples de trabalhar. Né? Então vai lá no app do celular. Isso, Quem não sabe, pede pro filho, porque todos os filhos sabem. A gente sabe mais do que nós, né? Já nasce programado, né? Nós não. Na questão de fumaça, da questão da respiratória, existe uma lei, por exemplo, estou falando das queimadas. Certo. Mas é só um pouquinho que eu tenho lá umas folhinhas para queimar. Só isso. Eu não estou colocando plástico, lixo plástico, nem nada. Mesmo assim, eu não posso queimar. Não pode. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só para esclarecer, então. Isso. Nada, nada, nada. Inclusive, agora a SEMA está trabalhando porque, assim, como nós temos só as leis estaduais e as leis federais, então ela aplica mais a queimadas de grandes tamanhos, né? E agora a SEMA está trabalhando, preparando as leis que vão ser na questão municipal, que aí a questão do lixo, a pessoa vai ter suas penalidades de acordo com que a lei vai prever, entendeu? Entendi. Mas ainda está se trabalhando na questão dessas leis. Não quer dizer que a pessoa que for pega queimando o lixo não vai ser autuada. Né? Entendi. Essa é a questão. Ainda está sendo trabalhado esse tipo de coisa? Isso, aqui no município. No município. Já tem vários municípios, como Porto Velho, Ji-Paraná, que já tem essas leis. Né? Cidades maiores também. Exato, é porque é perigoso, não é porque é só... Quando se trata de saúde, a gente já está falando de uma coisa muito séria. Com certeza. Mas a gente está falando de fogo. Aqui em Buritis, nós ainda temos um grande percentual de casas de madeira, que nessa época das secas o risco é maior, né? Com certeza. De pegar, de incêndio. Essas queimadas inocentes que a gente acha, tô queimando ali só um lixinho e tal, ela vai... aquela fuligem, às vezes tem alguma...
como é que fala? Aquele que ainda tá aceso ainda no foguinho, né? A brasa, né? Isso, aí vem aquele ventinho, porque geralmente nessa época venta um pouco mais. Exato. E leva para casa do vizinho, pode pegar fogo lá. Até animais mesmo, por exemplo, a gente ainda tem muitos espaços aqui na nossa cidade que tem casas e ainda tem alguns... Faísca, né, do pó, por exemplo, desculpa cortar. Não, pode. Então é o seguinte, aqui, graças a Deus agora com a questão da diminuição da quantidade de serrarias no município, então diminuiu muito a questão das queimadas, que antigamente, você sabe muito bem que uns anos atrás aqui, em Buritis, nessa época de maio até setembro, a quantidade de fumaça que tinha dentro da cidade que era demais, que além das queimadas nas serrarias dos fornos, né, queimando a madeira, os resíduos, ainda tinha as queimadas das áreas que estavam sendo abertas para agricultura e pecuária. É isso? E isso cobria a cidade de fumaça, então as pessoas sofriam muito. Quando eu digo graças a Deus... Até o sol mudava de cor, né? Com certeza, ficava bem cinza, meio escuro, né? Quando eu digo graças a Deus, não é porque diminuiu a serraria, é porque diminuiu a quantidade de poluição, né? Então, essa questão. Porque esse já é um outro assunto, né? A questão de economia e tudo mais. Mas o que a gente quer deixar bem claro, que não é só a questão da saúde, que é extremamente importante, é a questão do perigo também, né? De um vizinho colocar fogo e de repente aquilo ali, ele ficar sem controle, porque acontece. Poxa. Meu quintal estava muito cheio de mato, aí agora eu vou botar um fogo aqui para tirar tudo. Já aconteceu aqui em Buritis de o vizinho e pular para casa do vizinho e queimar tudo. Exemplificando o que você está dizendo aí, o ano passado foi feito 2 autuações aqui por queimada aqui próximo, porque eu vi na chácara próxima aqui, né? O rapaz pôs fogo lá na chácara lá para queimar uma pastagem dele. E aí perdeu o controle, passou. Aí o bombeiro foi chamado, que tem essa questão, tem o corpo-bombeiro aqui. Quando o corpo-bombeiro é chamado, ele faz um boletim de ocorrência. E esse boletim de ocorrência é encaminhado à SEDAM. Aí nós, né, da fiscalização, nós temos por obrigação de ir lá e fazer a autuação daquela pessoa que fez aquela queimada, né? Entendi. E teve dois casos. E fazer uma investigação, por que foi, né? Porque às vezes... Não é nem investigação. Aí, se houve uma queimada, há um crime, já tem uma atuação, aí não tem investigação. Tá, mas aí tem 2 casos também, porque a pessoa foi lá e colocou fogo, né? E de repente perdeu o controle, porque perder o controle de fogo é muito fácil. Mas tem também aquele fogo que começa do nada, que isso acontece. Alguém passou lá, jogou, não é o dono da propriedade que pôs o fogo. Outra pessoa foi lá e colocou fogo achou que podia e fez. E aí, de repente, a propriedade daquela pessoa, o fogo invade ali e acontece isso. Tem esses 2 casos também, não tem? É chamado do incêndio criminoso, né? Queimada criminosa. O que acontece é que se você tem uma propriedade, na sua propriedade pegou fogo, alguém colocou fogo, o primeiro a ser responsabilizado é você. Aí é claro que você vai ter todos os seus direitos perante a lei, né? Para se defender. Mas, na verdade, a fiscalização não vai investigar, ver quem é que pôs fogo. A princípio, você é que vai ser responsabilizado por aquilo. Então, é importante que se toma bastante cuidado na questão do fogo, né? Do fogo. Falando da área rural fica mais complicado, mas falando da área urbana, porque meio ambiente é o lugar onde a gente vive. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente lembra só daquela floresta lá, do rio, da mata, dos animais e tal, mas o meio ambiente aqui, o nosso também, que a gente vive na área urbana. Quando a fuligem, ela perde o controle, a gente gera, né, quilos e quilos de lixo diariamente. É onde a gente faz a coleta do lixo e coloca lá para o caminhãozinho da prefeitura passar e pegar. E a gente acha que aquele lixo de uma poda de planta, de uma árvore do quintal, ele não precisa ser levado... Como é que é feito isso? Como é que eu posso fazer? Isso quer dizer para evitar, né? Para eu não queimar o lixo em casa. Sim. Por exemplo, eu tenho uma árvore no meu quintal e eu preciso podar, que está muito grande, mas aí vai ter, né, os galhos e tudo mais. Como é que eu faço para descartar isso do meu quintal? Então, hoje já tem a SEMAS, ela trabalha um sistema de autorização. Se você tem uma árvore lá no seu quintal e precisa ser cortada ou podada, você vai lá com a SEMAS, né? E eles dão uma autorização para você podar aquela árvore.
Aí eu não posso responder pela Mas essa árvore, ela precisa dessa autorização daquelas que estão na calçada? Não, ou a que está no meu quintal mesmo? No seu quintal também, no seu quintal também. Tá. E se eu fizer isso sem autorização, dá problema? Pode dar. É mais uma informação que eu não sabia. Pode dar problema, porque principalmente se você vai podar uma árvore lá e ela no seu quintal, mas de repente o galho cai lá pro vizinho. Né? Ou de repente você corta e coloca as árvores na rua. Vai virar entulho aí na frente da sua rua. Então vai ser problema. Outro caso também é que de repente você vai cortar uma árvore e ela está debaixo da fiação elétrica. E de repente aquele galho quebra e pega a fiação elétrica, vai dar um problema. Tem todo um problema, né? Então por isso tem que ter autorização, né? Tem que ver os tipos de árvore e onde ela está para evitar qualquer consequências maiores depois. E a coleta desses galhos, dessa árvore? Quanto a isso, eu não posso te dar muita informação, porque já é mais, já não é questão já é da SEMAS, né? É questão da SEMAS, só eles poderiam te dar uma resposta melhor quanto a isso. Nós vamos procurar saber, para dar a informação certinha. É bom as pessoas buscar informação, igual nós estamos lá na SEDAM e tem a SEMAS, tem todas as informações lá e nós estamos lá dispostos lá para dar qualquer informação que a população precisar. Porque como são órgãos separados, com suas responsabilidades diferentes, né? Isso mas nós vamos procurar saber realmente certinho como é que faz, se existe um caminhão que faz essa coleta, para trazer informação aí para o pessoal ficar sabendo, porque agora daqui em diante, né, ninguém vai fazer queimada mais em casa, pelo amor de Deus, gente. É um caso sério. Também. Eu gostaria também de dizer que agora nós estamos aí eminente da Semana do Meio Ambiente, né? Dia 5, né? Isso, dia 5 de julho é dia internacional, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente. Olha que maravilha. Então é um dia importante que é comemorado no mundo inteiro. Para conscientizar mesmo, exatamente, para ter essa consciência que o meio ambiente é importante para nós. Porque não adianta só eu cuidar aqui e o vizinho não cuidar. Até porque, às vezes, a pessoa, igual você estava falando há pouco, quando a pessoa fala assim, meio ambiente, dá a impressão que nós estamos falando de animais selvagens, né? E floresta. Mata, floresta. Mas, na verdade, o meio ambiente somos todos nós. Exatamente. Então, nós fazemos parte desse ambiente, né? E eu trabalho na SEDAM desde 2006, né? Mas eu trabalho na educação desde de 89. Conta não. Não conta não, que o pessoal já vai fazer as contas aí. Se eu fosse, você ficar calado. Então tá bom. Então você já trabalha com isso, né, da questão de ambiental, desde que você começou na área da educação. Sim, de certa forma sim, né? Só que naquela época tinha outra visão, né? A gente não tinha bem essa questão ambiental. Mas de certa forma, pelo histórico que eu venho vendo, eu já trabalhava com o meio ambiente desde quando comecei a trabalhar com a educação, né? E o que você percebeu? Mudou muita coisa do comportamento, assim, das famílias? Porque os filhos, eles educam os pais também, né? O que eles aprendem na escola, eles chegam em casa e educam. Papai não pode fazer isso, não pode fazer aquilo que eu aprendi hoje na escola, que não pode queimar lixo no fundo do quintal. Eles fazem isso. Fazem. Na verdade, as crianças, eles têm, como eles não estão ainda, vou usar uma palavrinha de repente, não seja muito adequada, de repente eles não estão contaminados ainda com todas Mas porque... Não estão contaminados com todas essas situações, né? Exatamente. Então o que eles fazem? Eles já vão lá com aquela informação nova. Mas quando o pai, não faz isso não, isso é coisa desse pessoal aí. Coisa de gente que não tem o que fazer, né? Não tem nada a ver isso, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na SEDAM, eu comecei a trabalhar com educação ambiental. Eu fazia muitos trabalhos com criança. E quando eu comecei a trabalhar aqui no município, eu fui trabalhar também até com prézinho. E eu comecei a pensar, mas como que eu vou ensinar a criança de 5, 6 anos a fazer educação ambiental? Para minha surpresa, aquelas criancinhas do pré, eles davam um retorno maior do que... A receptividade era melhor. Em relação a isso, porque é aquela informação que ela leva ainda está enxuta, né? Ela ainda está sendo moldada ainda no que ela pode ou não fazer. Eu acho que é a melhor idade aí de começar mesmo essa conscientização, porque é o nosso futuro, né? O futuro deles. O nosso, nós vamos estar lá bem, né? Assim, que a educação, e eles cuidando de nós. A educação começa de berço, né? Com certeza, com certeza. É aquelas histórias que nossos pais, nossos avós falavam que cavalo velho não aprende a marchar, uma coisa assim, né? Tem uns outros aí também meio cabuloso. Então, é isso, eu acho. O processo que eu penso assim, melhor de se mudar uma sociedade é através da educação. Com certeza. A punição, em qualquer aspecto. A punição ela tem que existir naqueles casos onde a pessoa resolve não dar ouvido, não quer de jeito nenhum, né? Mas a educação, eu acho que ela traz muito mais resultado.
Então Com é isso que a certeza. gente tem tentado trabalhar. Porque você trabalha a conscientização da pessoa, então ela não é obrigada. A partir do momento que ela entende o porquê daquilo é importante para o dia a dia dela, para a vida dela, ela vai fazer isso naturalmente. Exatamente. Não é uma imposição, é uma coisa natural dela porque ela acredita naquilo. Exato. Né? Ela não é uma coisa, eu tenho que fazer isso aqui porque é lei. Não, eu tenho que cumprir a lei. Não, eu tenho que cumprir porque é bom para mim. Exatamente. É bom para minha família, é bom para os meus vizinhos, para o meio ambiente onde eu vivo. Então, quando você faz uma coisa que você acredita nela e que você entende que aquilo é para o seu bem, como eles já aprendem desde pequenininho, aquilo ali vai acontecendo naturalmente, né? Com certeza. Eu lembro quando eu comecei esse trabalho de educação ambiental nas escolas, e aí eu sempre fazia palestra, né, sobre meio ambiente, sobre planta, animais, queimadas, essas coisas. E uma certa vez uma pessoa chegou numa escola e perguntou se conhecia o professor Cardoso, né? Quem não conhece o Cardoso por aqui? No começo eu até te apresentei, mas nem precisava, né? Porque... Não, mas aí, exatamente por causa desse... É só um pouquinho de gente que te conhece, né? Tem algumas pessoas aí por aí. Tudo bem. E eu tenho além da SEDAN, eu trabalho no município, na educação também, né? E eu sempre bati na tecla sobre a questão das queimadas, depois que na verdade, a questão de deixar de queimar, eu também queimava, né? O lixo em casa, achava que não tinha como mudar. Mas eu contando mudei. os pecados. Aí eu fiz o seguinte... Mas é porque você recebeu isso da sua família, porque antigamente não se via quase falar nisso. Não, né? não é. É uma questão cultural, é questão cultural. Exatamente. Então, quando eu comecei esse trabalho, falando para as pessoas e formando isso, eu comecei a perceber que aqui em Buritis já tem muitas pessoas que daquela época era criança, hoje já são até professores também, né? Que já leva isso de uma forma até melhor daquilo que eu ensinei. Então, quer dizer, aquele resultado, aquela sementinha que foi plantada lá, hoje já está dando fruto. Já está dando fruto e dos bons, né? E graças a Deus, dos bons mesmo. Maravilha. Verdade. E eu só gostaria de acrescentar assim, como eu trabalho no município e tem essa questão ambiental muito forte, não só pelo trabalho que eu exerço, mas assim, acho que pelo meu próprio ser mesmo. Você sempre foi envolvido nessa causa aí de ambiente, né? E tal. Então, eu sempre propus para as escolas onde eu trabalho, assim, não queimar lixo, que ainda é costume das escolas queimar lixo. Então, eu chamo até a atenção aos diretores e aos professores, assim, podemos fazer, eliminar a questão do lixo, né? E um detalhe que eu quero dizer para você, que existe lixo e existe resíduos, né? A maioria do que nós produzimos são resíduos. Ou seja, lixo é aquilo que você não utiliza mais, tem que ser descartado. Resíduo não. O resíduo você ainda pode reutilizar, você pode reciclar. Né? Que são os lixos plásticos, né? Isso, que a gente vamos dizer, hoje a maior parte dos nossos resíduos são orgânicos. Ou seja, é a folha, é a madeira, o resto de alimentos, essas coisas. Isso, com 90 dias, no máximo a maioria deles já se decompôs. E pode se transformar em nutrientes, né, através dos adubos. Né? A compostagem que eles falam, Exato. né? Então, hoje eu estou trabalhando na escola, no município, trabalhando na escola Sebastião Teodoro. Né? E lá eu propus para a diretora, né, e ela aceitou de boa. Então, eu estou desenvolvendo um projeto lá, onde o projeto é queimada de lixo zero na escola. Olha aí, que maravilha. Eu ia até te perguntar se tinha algum projeto, já que você já trabalha com essa área aí de meio ambiente, né, de conscientização, se tinha algum projeto em andamento. Sim, aí tem esse meu que eu saiba, né? Não posso dizer que não tem. O seu especificamente, né? Você tem esse projeto, então. Que maravilha. Então, esse projeto eu comecei agora no início do ano, em fevereiro, né? E já estou colocando ele em prática. Que bom. Além desse projeto também, eu estou com outro lá que é para revitalizar a questão do espaço lá na escola, quando vai ter reaproveitamento de outros resíduos. E lá mais na frente, né, quando estiver mais no final do ano, eu já espero que já tenha algum resultado para apresentar na prática, né? Que uma coisa é eu falar aqui para vocês, né? Outra coisa é mostrar. Outra coisa é mostrar. Né? Então, são fatos, né? Você falar de uma coisa, você pode até convencer, mas quando você faz, aí a coisa muda de figura. Você não tem mais, você tem no concreto, né? É verdade, é verdade. Esse é um assunto tão bom, tão complexo, tão cheio de assunto, né? É verdade. Que
a gente fica assim, nossa, de uma pergunta a gente vai, né? De uma resposta, nós já tem 2, 3 perguntas ali. Mas como o nosso programa ele tem um tempo certo, né? Infelizmente. Você quer deixar um recadinho para a população do dia 5 de junho, que é o Dia Internacional da Conscientização do Meio Ambiente, não é isso? Isso, é a Semana Internacional do Meio Ambiente. É a semana toda? Semana toda. Ah, que coisa boa. Nós estamos com a programação aí, né, para fazer na cidade. Infelizmente, por questão de recursos, não vai poder fazer muita coisa. Mas eu quero dizer à população o seguinte, a pessoa consciente cuida do meio ambiente, né? Então, trocar de uma coisa assim. Tá fazendo uma rimazinha aí. Porque qualquer coisa que você fazer para o meio ambiente, é você que vai estar sendo beneficiado, né? E nós a família, temos que pensar... os netos, filhos, né? Exatamente. E outras gerações vão usufruir, né? É isso, é importante essa questão que você falou aí. Que nós temos que pensar que hoje nós estamos aqui é porque existe um ambiente ainda equilibrado. E nós, tem alguns estudos científicos aí que diz que já teve várias catástrofes no planeta Terra, né, que exterminou a espécie. E a próxima catástrofe agora são os seres humanos que estão propícios a fazer isso. É verdade. Porque se não tiver um controle, não tiver uma conscientização, vai perder o rumo, né? E com essa questão da Covid aí, eu estava falando que se a gente não cuidar do meio ambiente, irão aparecer outras piores do que a Covid ainda, né? Essa situação que nós estamos agora pode ser pior, porque com a destruição do meio ambiente virão outras doenças, outras pandemias que a gente não sabe quais são as consequências dela. Então é importante que cada um, né? Às vezes, por pequena que seja a sua ação, mas juntando com as outras, essa se torna grandes ações, grandes mudanças. Se eu fizer a minha parte, meu vizinho fizer a dele e, consequentemente, né, os outros fazendo, a gente chega num bom resultado e que amanhã ou depois nossos filhos, nossos netos vão usufruir de um planeta limpo, bonito e com saúde também, né? Com certeza. Eu digo para você assim, eu quero terminar essa passagem minha aqui no planeta Terra, né? Eu quero que algum dia, depois que eu for daqui, alguém falar, o professor Cardoso, fez isso aqui, foi bom. Né? O seu legado. O meu legado aqui. Que bom. Se não me engano, foi o Lutero que disse que se ele soubesse que ele tivesse apenas um dia de vida, ainda assim ele plantaria uma árvore. Né? Poxa! Então, o grau de importância que a pessoa dá ao meio ambiente. Né? É verdade. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar e pensar que hoje esse ambiente é o meu, é a minha casa, amanhã é de outra pessoa, de outra família, né, que precisam também de um mundo melhor para a gente poder viver. Quando eu falo mundo, né, sem poluição, mais bonito também, mais equilibrado, né? Com certeza. Cardoso, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade de vir conversar com a gente aqui, falar um pouquinho sobre meio ambiente, né, e deixar um pouquinho dessa conscientização aí das pessoas. A sementinha foi plantada hoje de novo. Graças a Deus, né? Mais uma, né? Mais um monte, né? Que eu espero. Com certeza. Hoje foi aquele arado, né? Que você deixou aí um monte de... Hoje foi semeado, igual a palavra do semeador, né? Exatamente. Nós estamos semeando aqui em vários tipos de solos, né? Exatamente. Tenho certeza que algum vai dar 100, 30, 50 ou 100 por um, né? Vai. Muitas sementes vão germinar, eu tenho certeza. É isso aí. Você que está aí acompanhando nossa programação, muito obrigada. Eu espero que tenha sido de grande valia para você na questão de entender um pouco mais a importância de não fazer queimadas domésticas, né, de cuidar mesmo do seu meio ambiente. Se você cuida, o seu vizinho cuida, de repente a gente tem aí um bairro inteiro bem cuidado, uma cidade inteira bem cuidada, né, Cardoso? É isso. Então, muito obrigada pela sua presença. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigada. E até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem com Deus.